Estamos começando mais um episódio do programa Muito Prazer. Eu sou a Camila Mouros e falo da casa de comunicação KTO Sou TV. Você também pode nos assistir no canal 69 da Sou TV, 45 da Box Brasil TV, em diversas plataformas de streaming, pelo youtube.com/Sou TV Oficial e em breve e nos países de língua portuguesa no continente africano pela Unitel. E nesse episódio, mais uma vez puxando minha sardinha, eu vim trazer uma maravilhosa aqui para conversar, que eu já sou fã há muito tempo, acho que mais de 15 anos, que é a Rosana da Rosa, mais conhecida como Rorô Granada. A Rosana, então, é uma sex influencer? Como que Uhum. tu considera? Eu me considero uma sexy model. Sex model. É. Uhum. E aí eu lembro de ti, tu não sabe, porque tu nunca ouviu falar, a gente não combinou nada, a gente só chegou aqui para conversar. Sim. Eu lembro de ti em show das Caçadoras, há mais de 15 anos atrás. E, se eu não me engano, eu estava numa festa de torcida. Ah, eu fiz mesmo o aniversário. Festa de torcida, e aí também nas festinhas do centro, que eu chamo de inferninho, no Fazia centro de Porto muito. Alegre. E aí eu ficava, naquele tempo, eu ficava num misto de emoções, pensando, será que eu tô gostando disso? Olhava pro lado das mulheres com ciúmes, numa mistura de vou dançar ou vou cuidar pro meu marido não olhar, sabe? E eu Essa é ficava boa. assim, porque eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Sim. Então, era uma mistura de sentimentos que eu achava linda, eu pensava, acho que uma parte de mim se manifestava, né? Não dava nem tempo de ter ciúmes também, porque era realmente muito bonito e eu considero hoje, assim, uma inteligência corporal o que tu faz. Querida. Muito obrigada. Com a dança muito bem. E aí que eu comecei, depois de muito tempo, eu ainda te falei que eu te acompanhava no Facebook há muitos anos atrás, Uhum. e depois de muito tempo eu te vi de novo nas plataformas, no Instagram, como com a venda de conteúdo. Uhum. Então, era isso que eu queria saber, como que foi tudo isso, como começou o grupo? Sempre foi do Teresópolis? Eu sempre fui do Terê. Na verdade, eu sou de Santa Maria, né, mas eu Aham. vim muito nova pra Porto Alegre. Sim. E eu sempre gostei da dança. Quando eu morava em Santa Maria, eu gostava de carnaval. Eu era lá a rainha do carnaval, vivia em função de dança. Quando eu vim pra cá, eu conheci o funk, né, Tu que veio era na pra cá com quantos anos? eu vim pra cá com 12 anos, Bem era cedo. bem novinha, aham. Aí, eu conheci outro mundo, que era a capital, né, aquela coisa e o funk estava bem no início, na época de MC Marcinho, Claudinho Buchecha, Cidinho Eu lembro Doca. que teve que tu devia estar numa gravação de DVD do Bonde do Tigrão lá no Teresópolis Tênis Eu estava Club. mesmo. Meu Deus, que tempo bom, não me lembro, agora tu me lembrou disso aí, senhor. Era muito bom Eu aquilo. tinha recém-ganhado filho e estava lá. E tu sabe que as Caçadoras me ajudou muito pra como eu vivo agora, sabe. Sim. Me ajudou muito, assim, porque naquela época eu também tinha essas sensações que nem tu, assim, de não saber o que eu quero da minha vida, entendeu. Uhum. Será que eu quero estudar? Será que eu quero trabalhar? Só que eu sempre gostei da dança, sempre gostei de ser sensual, de usar o meu corpo. Eu gosto disso mesmo, sabe, Comunicação eu corporal. gosto, demais, adoro demais. Sim. Então tudo que eu faço, sempre foi movimentando sobre isso, né. Quando as Caçadoras começou, eu fazia aula de dança, né, tinha academia do funk na época, lá no Terê, eu ia todas as festas, como eu morava ali, e comecei dançando na época com o Arrastão do Funk, que era um movimento que tinha lá na zona sul de Porto Alegre, inclusive eles faziam muito com as torcidas organizadas, então aquelas festas a gente fazia sempre muito ali. Até Uhum. conheci o Cassia DJ que me convidou para dançar, daí desde ali eu não parei mais, né. Aí teve um concurso do Chance na TV e tudo, e eu reuni umas amigas minhas e eu: "Vamos fazer um grupo agora". Na época era aqueles caçadores da Dona Gigi, sabe? E a gente não sabia o nome que botar nas amigas. Daí a gente: "Vamos botar Caçadoras". E ficou. E a gente ganhou o concurso, daí a gente ficou uns 10 anos fazendo show, Quantas até vocês eram? a gente era 5. 5 meninas. É. Até a menina que cantava não pôde mais cantar, daí saiu, e pra não parar o grupo, que a gente gostava muito, né, Uhum. eu botei a Que cara e era só um comecei a hobby cantar. a princípio. Isso, a princípio era só um hobby, daí quando a gente começou a ganhar dinheiro e fazer bastante show, ter uma agenda, assim, aí eu comecei eu cantar, pra não parar o grupo, quem, né, a única cara de pau era eu, então tinha que ser eu cantar. Até cantar eu cantei. É, Aí a minha lembrança era tu cantando e eu esfregando a cantava.
Eu Até o cantava e Brasileiros. dançava. Não, era abusada, abusada. E naquela época era muito bom isso, porque, não tinha Não isso, tinha, não era só tinha. no funk Por isso carioca. esse misto de emoções na gente, nós mulheres, assim. Porque o funk carioca que a gente tinha referência era a Valesca, e tu estava nessa linha mais ou menos dela, né, Isso. de poder da mulher, Sim, assim. porque quando eu conheci elas, quando eu também ficava assim, com essa mesma coisa, eu ficava: "Meu Deus", e As elas davam mulheres são sentado de louca. bunda, na ca elas faziam horrores, e eu olhava aquilo, eu ficava assim, ó: "Meu Deus, eu quero, eu gosto, eu sou carioca", eu pensava: "Eu sou carioca". Aí quando a gente começou a fazer, dançar, não parei mais, né, Sim. não, e a gente fazia muito show naquela época, muito show. Uma pessoa Hoje eu uso enlouquecia, ainda né. a surra de bunda, porque eu ainda danço, né. Só que Sim. hoje em dia eu não tenho mais o grupo, eu faço tequileira e faço stripper, em casa liberal, casa de swing, Aham. por aí. Mas eu uso E todo tu chegou a os parar a profissão nesse tempo aí ou tu veio correndo, veio seguindo, assim? Não, parei, parei. Eu fiquei um tempo trabalhando de consultora financeira, Uhum. fui mãe, casei, daí teve uma época que eu parei. Só Sim. que eu encontrei um marido que não se importa. Daí ele viu o quanto me fazia falta, né, a noite, que eu sempre gostei da noite. Ele Uhum. viu como eu sempre fui sensual, então eu vira e mexe, ele estava dormindo, eu acordava ele vestidinha de anjo, vestidinho de cor, eu queria fazer stripper em casa. Mas que sonho de esposa. E daí ele viu que eu gostava disso, e as pessoas continuavam me perguntando se eu fazia show, se eu Uhum. podia, a agenda ainda, sabe, eu até me libertar, eu falei: "Quer saber, eu vou continuar, eu vou fazer show", deixei minha filha crescer mais um pouquinho e continuei. E hoje em dia eu faço bastante show E toda vocês estão semana. juntos há muito tempo? A gente se conhece a vida inteira, mas casado mesmo, assim, morando junto há 6 anos. 6 anos já. É. Bastante Ele que tempo. me ajudou a encorajar a vender Não, conteúdo. nem imaginei que tu era casada. É, Não fazia ideia. acho que É que ninguém nem ninguém imagina, às vezes eu falo assim. eu tenho até as minhas limitações, eu vejo uma até tinha conversado com a Karine, eu vejo a mulher, assim, muito livre, e eu penso: "Não pode ser casada", porque eu nunca consegui, né, do Sim, meu jeito. Então o que que eu fazia? Ir embora. Não conseguia manter um relacionamento, mas eu vou sim. conseguir ainda uma hora. Vai, Sem uma hora tu encontra um cara que tem uma cabeça boa, que te aceite como tu é, sem que cortar minhas asas. que tenha que tenha, né, acredite no potencial dele, Pulso. pulso firme, e não te mude. A minha relação é bem tranquila, a gente conversa bastante, eu Uhum. vou nos shows, é bem tranquilo, assim. E daí tu começou, a carreira de caçadoras, né, já é Uhum. uma profissão que tu era dançarina, performance e tudo, ela te rendia financeiramente, tu conseguia viver do grupo? Guria, ela me rendia tanto grana, só que É. eu gastei tanto, botei Ah, tanto mas dinheiro é. fora. Se eu pensasse naquela época, assim, ó, como eu penso hoje em dia, eu estaria Sim, muito melhor, sim. porque naquela época eu era muito nova, então o dinheiro vinha e saía da mesma A gente forma, não né. estava acostumada com dinheiro, Não né. estava. A deslumbrada, aquela Uhum. A gente básica. não pensava no futuro, ficava naquilo dali, a gente comprava muito roupinha da de Matos, Da Brasil gastava do tudo em Sul. e não pensava no futuro, mas hoje em dia, assim, eu consigo fazer uma renda bem boa também, Sim. agora, Não, eu graças vejo a Deus. que tu trabalha muito. Tu tá ali na Eu academia gosto. da praça, "Que eu vou aprontar agora?", né. Tu É muito trabalho, tu eu vejo, sabe assim. tu Então se tu sabe que consegue manter o teu financeiro tá ok, é porque tu trabalha muito. eu trabalho muito. As pessoas olham assim: "Ah, ela faz dinheiro mostrando o rabo". Até minha filha esses dias falou pra uma pessoa lá que eu não sou cachorro pra ela: "Minha mãe não é cachorro pra mostrar rabo". Que a minha filha super entende, sabe, Sim, adora, assim, me respeita, sabe, eu tenho uma relação bem liberal com a minha família toda sabe, sim. concorda, Ia te perguntar já. isso. É bem bom, então eu me sinto bem livre, eu não Sim. tenho preconceito com nada sobre Eu mim, faço a minha assim. análise, assim, eu fico observando, eu penso: "Não, ela não tem nenhum problema, assim, de repressão", porque tu faz Eu não totalmente tenho. livre, Sabe que eu tenho problema com as pessoas de fora, eu não tenho nem problema com a minha filha, eu tenho problema com as pessoas que não que não entendem. que não entendem, porque ela acaba se defendendo, falando, entende. Que nem eu falei para uma amiga minha: "Não tem que pagar terapia para o meu filho, eu tenho que pagar terapia para os outros, para o meu filho aguentar os outros, Isso, né, que exatamente. não tenha uma mentalidade boa". E quando alguém pergunta, é uma pergunta que as pessoas muita gente quer saber sobre os nossos filhos, né, o que que eles acham, o que que eles não acham. Eu tenho um filho de 12 anos que ele não eu É não chego a lindo, né. conversar isso com ele, né. Já o meu filho de 19, já dei entrada pra ele pra conversar sobre isso, ele não quis. Da forma dele, ele entende. Sim. Mas é realmente, as pessoas de fora que vêm achar um absurdo. Vou te falar um exemplo, quando o tempo que eu fazia PG.
Aí o cara: "Ai, mas e a tua família e que acham disso?" Sendo que ele estava lá escondido da esposa, Ah, é né. verdade, né. Aí eu pergunto de volta: "E a tua o que que a tua esposa acha de tu Acha estar de aqui tu ou de estar com tu não tem esse tipo as pessoas que consomem o teu conteúdo perguntando disso, que é hipocrisia, né. sim, tem. A pessoa A tua consome filha sabe que tu aham. E o que que te importa, meu querido, o A tua conteúdo? filha já viu o teu conteúdo? Como é que a minha filha vai ver o conteúdo? Tu acha que a minha filha vai pegar o Pix, vai assinar meu privacy pra, sabe, as pessoas têm umas perguntas idiota, assim, né. Ai, sim. A minha mãe no início falou assim também: "Vai todo mundo ver, mãe, não vai todo mundo ver. Só quem fizer o cadastro, E botar pagar seu pra cartão de isso. crédito, essa pessoa vai ver". Não tem o que fazer, né. Sim, Eu gosto, eu amo o que eu faço, sim. sabe. Eu me encontrei de fato, Dá assim, pra perceber. foi sem querer, Sim. né. Porque nessa época, antes de vender conteúdo, eu já estava só fazendo show, né, como performance, assim, em festa, e trabalhando de consultora financeira, que o meu irmão tem empresa de consultoria financeira, eu já trabalho até hoje eu trabalho ainda de consultoria financeira, né, Aham. faço home office em casa, porque eu gosto disso também, de vendas. Aí, eu estava trabalhando nisso e teve a pandemia e começou as coisas a cair muito e o meu Instagram eu tinha uns 5.000 seguidores. Ainda mais se trabalhava com evento, e aí na Uhum. pandemia deu Deu uma caída de uma tudo, guria. rasteira, né, Então eu me não vi tem assim, ó, como te me vi acompanhar. mal de dinheiro, me apavorei, e eu já estava casada, né. Aí, teve um dia que eu entrei numa live, eu e meu marido no meu Instagram, 5 eu tinha uns 5.000 seguidores. Aí estava me vendo lá pra Isso você não aí. gosto de ficar me vendo, senão eu fico me olhando no cabelo toda hora. Aí eu peguei e entrei na live e começaram a me perguntar se eu tinha Onlyfans, se eu tinha Privacy, e eu não sabia o que que era, não sabia o que se tratava, eu não tinha noção ainda do que era isso, né. Aham. Aí eu fiquei: "O que que é OnlyFans e o que que é?" Daí os cara: "Manda teu privacy, manda teu", e eu não sabia o que que era. Naquela live ali, quando terminou, eu olhei o meu bate-papo, os cara pedindo meu Pix, pedindo minha conta, eu já tinha uns 500 e poucos reais, só ali naquela live. E eu: "Ó, os cara me Tu mandando nem estava dinheiro, né". esperando, imagina se E eles me trabalhar pra isso. perguntando me perguntando se eu tinha o link, "Me manda teu link, me manda", e eu não sabia o que que era. Aí meu marido pegou o notebook, foi lá e deu uma catada, e: "Ó, é isso, isso, isso", e a gente começou a conversar sobre isso. Ele também não tinha entendimento? Não sei se tinha ou não, mas fingiu que não tinha. Aquela se tinha ou não, disse que não. Aí a gente começou a trabalhar nisso junto, assim, ver como se tratava, ver o que precisava para fazer. E eu, como eu sempre gostei disso, né, de me mostrar, de me exibir, de fazer exibicionismo, então eu falei: "Olha, pode dar certo". Eu fiz uma enquete no Instagram, né, se eu botar umas fotinhos aqui de melhores amigos, close friend, vocês querem? Aí deu 99%. Tipo, dei uma olhada lá, até mulher pedindo, eu falei: "Vou fazer". E daí eu botei: "Faz o Pix R$ 50 e os melhores amigos". No primeiro dia, amiga, eu fiz 6.000. Aí eu fiquei assim, ó, chocada. "Meu Deus, é isso que eu vou fazer". É isso que eu E quero. e eu comecei já fez 4 anos que eu tô vivendo disso, né, Uhum. e não parei mais. Só que não é fácil. No primeiro ano, tu acha que é fácil, porque as pessoas vão conhecendo, vão fazendo e vai indo, né. Aí depois as coisas param, porque daí tu já não é mais novidade. Daí ali, tu tem que colocar tua cabecinha no lugar e ver se é aquilo que tu quer. Sim. Porque no início, quando eu entrei sozinha, sem saber nada, então eu aprendi tudo sozinha. Hoje em Uhum. dia não, hoje em dia tem curso, hoje em dia tem assessoria para isso, mas quando eu comecei, eu me vi perdida. Sim. Eu perdi Instagram, porque eu não sabia. Ah, é? É, eu não Já perdeu sabia vários, né? perdi vários. Agora essa semana eu já perdi um de cento e poucos mil, né. Mas não dá pra esquentar a cabeça, porque o pessoal que vende conteúdo adulto já tá acostumado com isso. Uhum. O Instagram já é uma plataforma difícil de trabalhar, Aham. né, com conteúdo Tem as adulto. diretrizes já a É, gente tem já as faz a conta, diretrizes, né, eu a já gente tem perdi que uma saber também. lidar com Aham. as funções, né, não tem como. Sim. Aí e foi indo, foi indo, foi indo, aí eu comecei a fazer curso, comecei a entender mais pra ver o que eu posso postar, o que eu não posso, qual Uhum. plataforma que dá, qual plataforma que não dá. Tem plataformas melhores que é o Twitter, o Telegram, que dá pra gente trabalhar mais com Já fica a pornografia. dica, né. É, o Twitter Fica a é dica. mais liberado, eu já É já bem mais busquei essa liberado. informação quando eu perdi a minha. É mais liberado pra É que divulgar, tem né. plataformas que eles o logaritmo lê o que tu escreve, e Sim. tem plataformas como o Instagram, que lê o que tu escreve, o que tu Fala. posta, o que tu a imagem, então é bem difícil trabalhar, Sim. mas dá, né, nada é Uhum. impossível. E é bom que quando tu começa a levar a sério, E tu vê depois que tu tem ali tuas redes, tipo, o Telegram, o WhatsApp também, né, que tu usa pra divulgar alguma eu coisa, tem uso grupos fechados pra isso. o WhatsApp eu não uso muito, porque o WhatsApp também tá que nem o Instagram.
Esse tempo eu pedi o meu WhatsApp de trabalho, né, que é o meu Pix, porque ele também já tá meio chatinho pra lidar. Daí eu tive que trocar o número do WhatsApp, porque ele também, quando tu posta algum link, alguma coisa de pornografia, ele também incomoda. Sim, Mas não tem como, né. não tem. Mas tem que saber lidar, porque eu acredito que vale a pena. Tu sabe que como eu comecei a ver que eu gostava disso mesmo, que eu não queria parar, porque quando Quando eu viu o fiquei dinheiro. não, o dinheiro não tem como, né. Quanto mais ou menos uma sexy, model influencer pode ganhar? Depende da sex model. Uhum. Tem amigas minhas que eu vejo, assim, que ganham 20.000, né, depende da plataforma. Tem amigas minhas que eu vejo que ganha 15, tem amigas que ganha 100, é que depende da pessoa, Vou da anotar tua tudo aqui, tem dedicação, curso, tem entendeu. assessoria, tem Eu no início eu fazia no Privacy essa pulseirinha eu ganhei no Privacy que eu fiz em 1 ano, 150.000. Daí eu ganhei troféu, ganhei um monte de coisa. E 150.000, imagina, 150.000 só numa plataforma, tu entendeu? Só que tu tem que te dedicar àquele então tem conteúdo. a desse valor ainda tem o valor do investimento pra isso, né. É, Que não é só ir lá e é isso que fazer, eu ia te falar. tem o valor Quando do eu vi que eu investimento. gostava mesmo daquilo, e eu vi que começou a cair os meus assinantes, caiu o conteúdo, começou a entrar menos dinheiro, eu comecei a me assustar. Daí eu fiquei: Tem alguma coisa errada". Daí eu Aham. percebi que eu tenho que me dedicar, eu tenho que comprar material, eu tenho que comprar, Não pode se LED, deixar eu tenho que abalar. não dá pra se deixar abalar. Por isso que tudo onde eu vou, por exemplo, se eu vou no mercado, eu dou um jeito de tirar a calcinha e já gravar alguma coisa. Eu tô comendo alguma coisa, já imagino. Então eu já vi que eu gosto disso, porque tudo onde eu vou, eu imagino alguma coisa, sabe. Uhum. Tô subindo a serra, eu olho uma paisagem, vou parar, quero tirar uma foto A de 4 Rosana e ali. as fantasias fantasias sexuais da Rose, Não, mas trabalha com isso. toda mulher tem, né. Sim, A gente tem umas falam mais, outras escondem mais, mas a gente tem as mas nossas a parte fantasias, o tem. exibicionismo é um dom também. Eu gosto, eu não tenho problema de mostrar o meu corpo, então o exibicionismo pra mim eu adoro, assim, é os meus conteúdos que mais vendem. Tem Aham. meninas que vendem mais sexo, óbvio que sexo vende bastante, Então mas nas tuas plataformas, tem mais performance do que o ato sexual, é isso? tem tudo. Tem tudo. Eu posto de tudo mesmo. Eu Uhum. posto performance, eu posto meu dia a dia, eu posto às vezes eu tô fazendo comida, Marido? eu posso o meu marido começa a me gravar, tipo, tomando banho, até me depilando eu gravo, porque eles gostam de ver depilando. De tudo, guria, fazendo comida, lavando meu cachorro. Eu vou lavar o cachorro na rua, já começo tudo eu dou uma grava aproveito e gravo tudo. Vou botar um posto de gasolina, vou entrar no posto de gasolina, esses dias eu entrei no posto de gasolina, e com os peitos de fora. Daí o cara do posto de gasolina já veio me atender e falou assim: "Porra senhora, daí a senhora me vai acabar comigo, como é que eu vou trabalhar aqui, assim? Daí eu não vou poder nem lhe cobrar a gasolina". Nenhuma situação te colocou numa situação, assim, tipo, mais constrangedora de chamar a polícia, esse tipo de coisa, assim? Olha, Porque, nunca. como eu te falei, eu te achei muito corajosa no meio da torcida. Tu sabe a minha ai, gente, eu No amo o Grê meio da vou deixar bem claro torcida, aqui, ó, eu amo alô. a minha torcida. Aquelas eu amo a minha torcida, sério. Todo mundo me fala isso, sabe. "Tu mostra os peitos, todo mundo vê". Tu Conta acredita que tudo pra quando eu nós. mostro os peitos lá no jogo, nunca ninguém vê. Eles nunca Eles estão vê. vendo o jogo. Eles vão ver só quando eu posto, Aham. ou quando vaza um videozinho, os cara ficam no jogo, porque eu posto sempre na hora do gol. Gol do Grêmio, eu faço meu E tá videozinho na todo mundo hora, vendo. e eles estão aqui: "É, Grêmio", como tu acha que alguém tá ali olhando: "Ó, vamos ver que a Rorô vai Não tá vai nem aí mostrar para os peito peitos". no momento, né, o Não, negócio é o eles gol. vão ver tudo depois. Então ninguém vê, não tem como ver. A pessoa tá Isso é novo? Eu nunca tinha visto, assim, conteúdo assim, então eu achei bem interessante, de bastante coragem, e aí eu ia te perguntar essa parte das mulheres, né, que o problema geralmente tá ali. tu sabe que já me mandaram mensagem, já me xingaram, já me ameaçaram, mas eu tô nem aí, eu tô trabalhando, né, amiga, eu tô trabalhando, eu cuido pra ver se não tem mulher, não tem criança em volta, eu cuido pra ninguém ver, nunca tive problema, Sim. porque, assim, se eu tô dentro de um jogo, eu vou fazer Tu cuida isso, todo o ambiente eu pra te cuido fazer tudo, essa parte de claro, com segurança. certeza. Eu não vou fazer isso na frente das pessoas ali que vão ver ou que vai estar um casal, até porque se tiver um casal vai ver, a mulher vai xingar na hora, vai ter barraco na hora, né. Sim. Então, eu sei que ninguém olha, que ninguém vê. E que se vê, é homem ali solteiro, não vai falar nada, fica bem quietinho, né. Porque eu nunca tive problema nisso.
só de vazar conteúdo, que tem alguns conteúdos que eu chamo de que é gatilho mental, né. Esses Hum. gatilho mental, o que que eu faço? Eu faço videozinhos pequenos, curtos, Hum. e eu largo justamente para as pessoas ver e querer ver mais, entendeu? Esses gatilho mental. Os Aí esses videozinho vídeos curto. peque isso, os videozinho curtos. Aí esses videozinho eles começam a botar em grupo, e isso vai indo, né, até chegar em alguma mulher casada, né. Daí essa mulher já acabaram me falando: "Ó, você tá parecendo o Grêmio, vou te fazer isso, isso e aquilo". Mas eu vou no Grêmio, às vezes eu vou com a minha filha, às vezes eu vou com meu marido e às vezes eu vou sozinha, né. Mas eu não tenho medo, porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo Ninguém tudo vai com o fazer maior nada, ninguém vai respeito. fazer nada. A minha torcida lá do Grêmio é maravilhosa, os caras são super respeitador, nunca ninguém me passou a mão, nunca ninguém me chamou de nada, bem Uhum. pelo contrário, eu vou, tem mulher, casal, homens, eles pedem pra tirar foto comigo, é muito bom. Eu vou assim Famosa? obrigada amiga. E eu vou e eles fazem isso. Muitas vezes, assim, eu vou e é mulher que quer tirar foto. Sim. Hum. Eu seria uma, eu nunca mais te vi também, só te vejo na internet. Eu te vi no jogo da Copa lá no gasômetro. Eu te Lá ela eu vi, fiz tirei foto contigo também. eu fiz conteúdo lá também. Aí meu filho estava lá e eu falei pra ele: "Olha quem eu vi aqui", que ele também gosta muito de ti, muito teu fã, O teu filho da torcida? O Belzinho o querido. Bielzinho. Hã. Hum, É um querido. A foto mais bonita que eu tirei na frente da torcida foi ele que fez. Eu chamo que ele é o meu videomaker. muito bem, que orgulho desse meu filho. Ele é um amor. Então é isso, então tu tem toda essa parte aí do que ninguém entende, né, que acha que é fácil, que é só gravar, mas tem tudo que nem agora tu falou dessa parte do videozinho, dos gatilhos, e depois quando tu tem uma estrutura ali de conteúdo que tu É, posta e tudo. as pessoas acham que é fácil, assim, que é só gravar o vídeo, não, mas na verdade não, assim, eu edito o vídeo, eu gravo, eu tenho que arrumar, tenho que botar, tenho que fazer botar o linkzinho, tenho que botar o meu nome, a Uhum. marca d'água para quando não vazar dar problema, então tem um monte de coisa, né, Dá pra pra fazer. viver só disso, assim, tipo: "Ai, tô cansada de trabalhar, Dá pra tô fazendo muito viver. trabalho braçal lá com a massagem, posso trabalhar só com conteúdo". Claro, com certeza. É que quanto mais tu faz, mais tu quer, né. Sim. Então, se tu entrar nesse caminho, assim, tu vai gostar, E tenho o teu certeza. conteúdo, tu falou que tem as performance e tem o sexo ato. Uhum. Tu acha que como tu falou, tu faz um misto, né, e tem o que eles mais te pedem, assim? Qual que é o conteúdo que mais te pedem? O que eles mais me pedem dá pra falar bem? Dá pra falar falando? Dá pra O que falar. eles mais me pedem é anal e exibicionismo, na rua, assim, eles gostam de ver. E pezinho eles pedem bastante também. Eles Aham. adoram meu pezinho, que meu pezinho é pequenininho, é bonitinho. E eu também gosto, né, de um carinho no Sim. pé. Então eles pedem bastante pé, pedem anal e pedem exibicionismo, que é essas Aham. loucurada na rua que eu faço. Que eu já Sim. fiz no harmonia, eu já fiz no gasômetro, eu fiz andando de bicicletinha do Itaú, aquela, nos Tem o patinete também, já eu fiz de patinete essa semana né. que passou. Tu falou, eu lembrei, eu fiz semana pa não lancei o vídeo ainda, mas eu fiz. Aham. Do Vamos patinete novo. aguardar então. Aí eu faço bastante com amigas também, esses vídeos que tem bastante a gente faz bastante collab, né. Ontem Sim. inclusive eu fiz um collab com uma amiga Eu já minha. vi vocês em grupo, assim, que tem como é que é o nome do casal? É. Amanda Ismael Ah, Ismel, uma querida, e minha o amiga. marido É. deles também tem E sim, todo é o casal vo aí Sam Smith. aí tem aquele dizer, né, "Hoje a firma tá diferente", aí vocês todos num motel ou em algum lugar, assim, A firma e trabalha, mas isso, a firma trabalha, mas o escritório é diferente. escritório é diferente. Essa frase aí é da Ismel. A Amanda Ismel que botou meu nome. Ela que escolheu, que me apadrinhou, assim. De Você Granada? aham. Na época eu estava: "Será que eu começo? Será que eu não vou? Ai, tem que botar um nome, que nome tu vai botar? Não dá pra ser Rosana". Daí ela falou: "Como é que tu tá perguntando qual vai ser teu nome? Se todo mundo só fala da tua Granada, é óbvio que tem que ser Rorô Granada. Já Tu te já tem teu apadrinharam. nome, já te apadrinhei aqui ó, esse é o teu nome, Rorô Granada". E eu falei: "Verdade, né, todo mundo a primeira coisa que falam é da minha bunda, que é da Granada", então, Uhum. aí ficou Rorô Granada e pegou muito, assim, porque às vezes onde eu vou eles já nem falam Rorô, eles já falam Granada, ô Granada. Na época Dá das super. caçadoras era "Ô caçadora", agora é "Ô granada". E tu faz ainda, então, os trabalhos de performance, acho que eu já vi uns lugares, eu vi no Tabu.
Nunca Hoje eu tenho consegui no ir quando Tabu. tu estava lá. Hoje eu tenho no Tabu. Uhum, É uma casa muito boa de fazer show, porque é uma casa bem liberal, uhum. sabe. É bem Tem um olha, o dia público é tem um bem dia do receptivo. do do sexo explícito, de coisas assim, né, lá. Acho que na terça, terça sem lei. Não tô sabendo, mas Não, no sábado, acho não que tô é, sabendo, não mas lembro. quero. É, eu acho que tem um negócio assim, É. de vez em quando tem. Eles fazem lá um evento fechado. Eu lembro que eu fui errado ainda, fui na sexta e essa festa era no sábado. Eu não sei se tem fazendo ali no bar, não sei se existe ainda. Ali no bar, eu acho que tá fechado depois da que teve os problemas lá da enchente, Ah, ficou sim. fechado. Mas ontem eu fiz na Olímpios, tem a Olímpios também, que é uma casa de swing, Uhum. ontem eu fiz lá, hoje eu vou estar no Tabu, mas é Tem muito bastante bom. trabalho. Tem, sempre. Quinta-feira, faço todas as quinta aqui no escritório, daí eu faço de tecleira. E aí tu Sempre tem, acostumou todo fim de já a semana. vida de ficar acordada de noite e dormir de dia? Eu sabe que eu não consigo dormir muito? Nem de dia, eu Meu acordo no Deus. máximo 11 horas, porque normalmente eu faço show e eu vou embora, eu não fico na casa, assim, Aham. sabe. Então eu vou perto do meu show, faço o show, fico uma meia horinha ali, converso, tiro foto com quem tem pra tirar, dou uma atenção e vou embora pra casa. Então no máximo 3 horas, 3h30 eu já tô dormindo. Daí 11 horas eu já tô acordada, porque eu não consigo ficar muito tempo na cama. Mas já me acostumei com isso, assim, Acostumou, né. sabe. Pra mim é bem E tranquilo. ontem deu sangue no show, se machucou? Não, a hora que quebrei a unha, quebrei o dedo. Era meu primeiro show de Arlequina, então eu estava naquele veneno no palco, né, assim, daí eu acho que eu interpretei demais. Tu estava no personagem. Levei a sério Sim. demais o personagem, e eu fiz horrores. E dei cambalhota, fiz espacate, subi no pole, fiz quando eu olhei meu joelho sangrando, eu sem a unha, com o dedo estroncado, eu falei: "Meu senhor, o que que eu fiz?". Me ajuda. Dou a vida, mas na hora eu nem sinto, eu sinto só depois, né. Sim. Fico tão na adrenalina, na empolgação que é assim. E tu sempre tem bastante corpão, né, chegar nesse assunto. Corpãozão, sempre Eu sempre fui tu sempre foi siliconada? eu botei silicone já há uns 10 anos, eu tinha uns 20 uns 10 anos, eu tô com 30, já faz tempo, hein, gente, que loucura, eu tô com 38, vou fazer 39, já faz bastante tempo que eu botei silicone. Mas tá aí firme e forte. Amamentei minha filha 5 anos e não caiu, guria. Ficou Sim. firme E e tu forte. investe nos procedimentos Eu estéticos? não invisto em nada. Não? Olha, em nada. E pior que foi a É única coisa que eu genética? fiz, a única coisa que eu fiz. Uhum. E eu danço, daí eu acho que me alimento bem, como de tudo que é porcaria, mas aquelas eu não sei, eu acho que é sorte. Não, por fazer show, eu acho, né, me ajuda. Eu gosto de jogar futebol, também jogo Uhum. bola. A minha filha, eu faço bastante coisa com ela, então eu acho que isso me ajuda bastante, assim, né. Mas Tem bastante público torcedor do Grêmio, do Inter. tenho. Não, tu sabe que eu estava Não veio lembrando disso o no torcedor do Inter encher o saco, incomodar um pouco? Não, guria, eles são uns amores, os moranguinho, nunca vi. Eu achei até que eu ia ter bastante problema, mas não. Tu sabe que eles gostam e eles me respeitam pra caramba, Sim. também os colorado. Eu sou do gremista doente, né, tu sabe que eu sou gremista doente, né. Mas eu respeito todas as torcidas, assim, porque eu tenho um público carioca também, os flamenguista, os vascaíno, os Sim. colorado aqui. Quando eu fui no Beira-Rio, o teu filho estava até junto comigo, do meu lado. E daí ele falava assim pra mim, que o Inter fez gol, e os colorado lá embaixo olhavam pra mim e falavam assim: "Rorrô, levanta", pra me mostrar as peito. E o Biel, os guri faziam assim: "Ó, não, 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 não tem é na peitinho hora pra do não tem ti. pra você, é gremista, aqui é Grêmio". E eu me divertia, eu dava risada, assim. Que Mas eles legal são que tem bem isso, né. tem. Que legal. Mas eles são bem educados, assim, sabe. Eu Sim. nunca tive problema com isso, Você porque sabe se de impor também, né. eu sei Se me impor, impor, com certeza. tudo isso. Eu acho que toda mulher que sabe se dar o valor, que sabe se impor, sabe conversar, não tem, eu acho que o homem é abusado com aquela mulher que não se dá o respeito, eu acho, sabe, que Uhum. não porque eles entendem muito do que é trabalho, o que é e eles acham legais. Todo mundo fala assim: Ai, aquela ali é puta, é broxa", mas tu escuta isso de homem, tu não escuta isso de homem, tu escuta isso de mulher. Porque é a mulher que fica com aquilo dali, o homem não. Aquilo dali pelo menos cobra, aquilo É dali pelo menos aquele tá é mostrando e tá ganhando, aquela então eles função do valorizam bastante do das isso. emoções ali, que nem eu te falei, será que eu quero isso? Que É, dá um contraste. Acho que sim, é o que tem dentro dela, a profana que tem dentro dela, quer se manifestar, que fica julgando, e pra mim não tem com dúvida nenhuma que certeza. é isso. Sim, tem Então olha, eu ia falar uma sem vergonha, olha,
Uma sem vergonha, guria, que era vivia falando mal de mim, vivia falando de mal de mim, todo mundo, que não sei Essa daí que é que é perigosa. uma sem vergonha que já andou com meu marido, né. "Ah, essa fulana, que isso, que aquilo, blá-blá-blá". Aí esses dias vieram me falar: "A fulaninha lá tá tu viu que a fulaninha fez um privacy?" Eu falei: "Olha aí, olha aí", não era, era fã mesmo. Era fã, exatamente. Eu fico Era bem só minha feliz quando fã. eu descubro que muitas mulheres que me ofenderam, então começaram a fazer as Era só mesmas sua coisas que eu. escumada. Começaram a fazer e se libertaram. Eu fico bem Sim, feliz, assim. Dá vontade de ir lá e dar os parabéns. Muito isso bem, aí, quer graças a ajuda? Deus. Aham, isso mesmo. Não tem por que não gostar, né. Claro, Tá com tá tá certeza. afetando por quê? Isso eu sou me eu a única coisa que eu me incomodo um pouco, assim, é na escola da minha filha. Ah, sim. É, que eu vejo que alguns lugares, assim, que eu vou com ela, as pessoas ficam meio estranho comigo. Tipo, elas acham que por eu vender conteúdo adulto eu quero o marido de Uhum. alguém, sabe, que elas não têm a noção. Gente, eu sou casada, o que eu gosto é de dinheiro mesmo. Aquelas não é do teu marido. E elas não sabem separar essas coisas, assim, mas É só a senhora que quer seu marido. é só a senhora que quer seu marido, linda. Ninguém quer essa porcaria. Ninguém quer. Mas eu levo super de boa, assim, Uhum. as situações que eu Te admiro vivo. muito. Eu já Ai, obrigada. tive essa parte ali, fiz programa e tudo, aí agora eu tô diminuindo as frequências, trabalho com massagem, tô cada vez mais longe do ato em si sexual, assim, da Tu sabe que eu nunca fiz programa na época de caçadora, na época de que eu tive no isso eu ia início, te assim, sabe. perguntar, se tu fez ou teve uma oportunidade, tipo: "Ah, eu vou te dar tanto Eu assim, eu tive quero isso". muitas oportunidades quando eu estava solteira, olha Aham. só, na época da Deixa caçadora e bem coisa claro, né, quando bem estava claro. solteira. Isso, quando eu estava solteira. Não, mas olha só, deixar bem claro que quando eu estava solteira, eu não fazia programa. E agora eu tô casada, eu faço. Ai, que loucura. Não, é porque Esses na dias época num outro episódio a gente estava falando do fetiche que muito homem tem da casada, né. hã. Então, saber que tu é casado vai te dar mais lucro ainda. Coisa boa, hein, sou casada. Não, mas, naquela época eu não fazia mesmo as caçadoras e perdi muito dinheiro por isso, porque eu tinha uma cabecinha meio fechada, né. Uhum. Então, eu fazia aquele show, coisa, mas eu não aceitava muita coisa. Aham. É. E daí, agora, quando eu vendo conteúdo, aparece coisas pra mim que eu não tenho como negar, assim, sabe. E a gente gosta disso também. Que mulher que não gosta de dar mais libido? Eu me Claro. sinto desejada, assim. Eu me sinto super desejada. E eu adoro esse meu trabalho. Tem vezes que eu saio, assim, com pessoas incríveis, sabe. Com casal, assim, que eu fico: "Meu Deus, como eles se amam", Isso mesmo. sabe, como eles se respeitam. Conhecer pessoas me mostra como é bonito, como é tão simples a forma de amar, assim, e as pessoas que complicam, sabe. Porque eu atendo pezinho, eu atendo gente que só quer sair comigo pra jantar, Essas são as coisas que eu atendo uma apareceram pessoa. tu tá falando de oportunidade pra ganhar dinheiro em Uhum, programa? São isso que tu tá me falando? aham. Casais e Casal, mulheres que nunca saíram com mulheres, assim, daí eles me e aí procuram bastante, porque sabem que eu sou casada, daí sim. eu imagino assim: "Ah, ela deve ser mais de boa, ela não é de um site", eu nunca fui pra site, então Uhum. se alguém tá me vendo no site é fake, mas porque esses dias me mandaram: "Ai, te vi no site tal", eu falei: "Gente, não é eu, não é, eu não sou essa Rosana, não tenho 28 anos, eu tenho 38 agora". Eu não sou nada a ver comigo, não é eu, mas era a minha foto, sabe. Uhum. Mas não era eu. Eu atendo quando é uma pessoa que eu conheço, Uhum. se é meu assinante, se é uma pessoa que eu já tenho liberdade, assim, que eu já E tu tá conheço, afim, né. isso, que Tu eu tô tá afim. afim, então É bem assim. uma troca boa, tu Não tá é tem afim. gente que me chama, assim, que eu nem conheço, fala assim: "Ai, Rô, quanto que tu me cobra, não sei o que se eu não saio, é só virtual". Daí eu já dou assim, mas tem pessoas que eu já conheço há 5, 6 anos, tem casal que eu já saio há 8 anos, entendeu, mais tempo do que eu já tô casada já com meu marido, então já é mais tranquilo pra mim. Sabe, esse tempo atrás eu atendi um cara que ele era autista, e foi muito Ele é o bom quê? pra mim, autista. Uhum. Ele é especial, assim, e foi incrível pra mim. Sabe que Essas pessoas são maravilhosas. eu me senti, parecia que eu estava fazendo uma coisa muito boa, porque ele era muito De meu fã, carinho, são muito carinhosos, né. muito carinho. Ele me fez tão bem, guria. Uhum. Eu voltei pra casa, eu chorava, pensando assim: "Cara, como eu reclamo da vida,
como eu me Eu julgo, acho que eles como eu me eles sim cobro. parecem pessoas normais, É, do que muita gente que se diz normal, né, e não respeita e um monte de coisa. As pessoas com autismo ou com outra característica, assim, intelectual diferente, eu acho que são as mais sensíveis também. Eu gosto de sim, atender. E me eu diz uma também. coisa, jogador do Grêmio já recebeu alguma proposta? Dá pra dá pra se esconder embaixo da mesa. Eu já saí. Já ganhou? Já. E como foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Casar foi ótimo. Já saí. Não saí com já saí com 2 só. 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 E já tá bom já. Bom, né? Foi bom. Gostou? Aham, gostei. Saí com 2. E foi bem difícil, assim, porque eu fiquei um tempão conversando, assim, sabe. E eu estava me fazendo, olha só, boba, se fazendo, me fiz. Fez a difícil? Tá Me certo. fiz Isso difícil. aí, Eu dá acho que eu um não fiquei primeiro. teve um, assim, que eu me fiz de difícil, eu acho que quase um ano, assim, inteiro, o ano que passou, pra depois sair com ele. Ah, mas já teve outro que chamou a primeira vez, eu falei: "Vamos", porque daí eu era trifã dele, né. Mal sabia ele que eu ia até de graça se ele quisesse. Malandro. Eu disse: "Sou fã, não, eu vou agora". Malandro. Mas já saí sim, E algum com 2 campeão? jogadores. Hum? Algum deles foi campeão? Hum? Não dava não dá pra falar muito, né, amiga. Ah, é verdade. Não dá Então pra falar foi. muito. Mas já saí com já saí com fã, já saí com eu gosto. Tem pessoas que saem comigo também pra me conhecer, pra Sim. jantar, pra passar um dia. Esses dias eu subi pra Nova Petrópolis. Agora, né? Essa semana Uhum. subi. Aí foi eu e meu marido, mas eu fui pra conhecer uma pessoa lá, que queria jantar comigo, que queria me Aham. conhecer pessoalmente, que é meu fã há muitos anos, que é super gremista, que ele queria uma massagem e eu: "Tá, vamos", queria me dar uma massagem, eu falei: "Ups, capaz que eu não vou". Queria me dar um dinheiro, uma massagem, conhecer uma Tudo nova isso. cidade que eu tô indo agora. E fui, foi bem legal, assim. Então eu gosto também, além de gostar desse exibicionismo, de vender conteúdo, de dançar, eu gosto de interagir com pessoas, sabe. Eu Sim, gosto de conhecer pessoas, inclusive eu quero uma massagem tua. Já vamos fazer um collab, vamos sim. Tudo já vou certo te já. botar. Muita coisa a gente tem pra fazer aí juntas. Ai, que delícia. Até falei aqui para os meninos que eu não gosto, não tenho jeito pra fazer conteúdo, mas eu faria contigo. Ó, vamos marcar então, já marca na tua agenda a nossa collab. Já marca na minha agenda, eu acho que nesse conteúdo tu pode fazer massagem em mim ou te ensinar. Eu que eu faço Uhum, muita massagem, eu quero receber, né. hum, Tu pode fazer a ativa no vídeo? uhum, adoro. Faço com certeza. Então tá combinado, já tá tudo marcado aqui. Só ver o dia que eu venho. Tudo Mas é isso, amiga, eu gosto muito. E tu também tem que ir no Grêmio comigo uma hora, né. bom, sim. Que eu sei que tu ia bastante nos jogos comigo, antes a gente te via quando tu era mais nova, Há né. muito tempo, E depois não no foi mais, agora olímpico tem que ainda. isso, na época do Olímpico, olímpico. aham. E era bom o olímpico, né. Era bom. Eu fui uma vez na arena, né, te falei, uma vez. Eu ia no tempo do olímpico, fui uma vez na arena, gostei bastante, depois nunca mais. Agora quando voltar com tudo, A gente marca pra a ir. gente marca pra ir. Tomar uma cervejinha, fazer um pré-jogo. Sim, É, comer uma claro. carne. Comer uma carnezinha. Ai, coisa boa. Hum. Que saudade que eu tô da casinha ali, gente, que loucura. Eu tô louca pra subir, mas é difícil pra subir, função e gasto, mas quando voltar. Vamos então. Mais uma coisa aqui, combinado, Hum, depois eu vou ver o episódio pra lembrar. hum. E a famosa surra de bunda, como é que é? Ai, a surra de bunda, eu acho que é a coisa que mais bomba no meu show, assim, Uhum. sabe, porque eles pedem bastante. Toda festa que eu vou, eu tenho que fazer, até quando eu faço tequileira. Aí, Sim. em vez de sacudir a cabeça dos caras depois da tequila, eu dou surra de bunda. Deixa mais tonto. Mais tonto que a mexida da cabeça. Deixa mais tonto. Aham. A surra de bunda tem que ter umas forcinhas no braço, né, porque ela dá uma cansada. Mas Teve um teu dia mas que eu a que teve um mas dia que eu teu braço fiz é forte. é, meu bracinho é forte. Tive que fazer uma surra de bunda, assim, no cara, e ele estava com piercing aqui. E quando eu levantei, o cara falou que minha bunda estava vermelha, eu olhei, o guri aguentou no osso, a surra de bunda que eu dei, abriu toda a boca dele. Meu Deus. Não, então agora antes de pegar alguém, eu olho bem pra ver se tem um piercing na cara, assim, ó, antes, porque machuca, né. Se tem um Rasgou a cara do piercing, homem. rasguei a cara assim, ó, ele com a cara sangrando, só que ele assim, ó, faceiro, assim, ó, se ria, faceiro, guri, faceiro, nem viu que a cara dele estava por sangue.
Mas eu gosto, assim, de fazer, adoro fazer surra de bunda. Uns quando eu vejo que é muito magrinho, eu já dou mais fraquinho, né, pra não machucar. Quando eu vejo que é Não forte, quebrar o ossinho. quando eu vejo que ele é bem forte, que é Esse abusadinho, aguenta. esse aí tu vai ver só. Quebra o nariz de tanta surra de bunda. Tem aquele pulo que dá também, né? É um pulo, assim. Eu sou um pouco violenta, né, se o cara mas tem uns que eu boto menina em cima do palco também, né. Sim. Quando é menina, eu já uso aquela coisa mais sensual, eu já dou mais carinho, a gente já usa aquele corpo mais mas quando é homem, a gente se aproveita e se abusa, né. Porque tem um homem Ah, que tu sobe em cima quer? do palco, eles já querem dar tapa na bunda, Vem ele já com várias mãos, assim, já vem com parece um polvo já. aham, vem mão por tudo. Aí eu já aproveito, "Ah, é?" Eu vejo que eles estão abusados, já esses dias eu estava lá até no escritório, o menino bem abusado, né, a gente foi eu falei pra ele: "Não se abusa". E ele bem abusado, já vem com as mãos e tudo me tocando e eu: "Ah, é abusado?" Falei pra ele umas 2 vezes pra parar, não parou. E eu peguei, puxei a perna e dei um rapão nele, assim, no palco. Quando ele caiu no palco, todo mundo: "Ah!", deu aquele grito, "Ah!". Aí eu caí em cima dele, assim, no espacate, eu falei: "Ai, gente, é tequileira, eu não posso fazer muito". Porque Não é a Arlequina. não é show de stripper, calma, calma. E eu vou, quando eu faço tequila, normalmente os caras da casa já falam pra mim: "Vai na manha, tá? Não vai muito". Aí eu tenho que cuidar, né, pra não ir muito, Uhum. porque senão eu já tô acostumada, né. Sim, e o pessoal adora, Já né, o é e pessoal ama gostam. Não, e demais. esse dia que eu fiz a tequileira, ele disse pra mim: Uma "Na alta manha". vibração, assim, no show. Sempre foi assim, o teu show. Sempre foi. Sempre foi. Isso é uma coisa que eu lembro muito bem, assim, que o pessoal ia pra frente, o pessoal ficava bem louco, saía fora, o homem esquecia que era casado. Era uma coisa de louco. Eu lembro. Eu gosto muito do carinho das pessoas, assim, que eu vou, sabe. Porque tem gente que fala assim: "Ó, hoje tu vai estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar Uhum. lá pra te ver". No escritório, a última vez que eu fui na quinta, foi um casal do swing, e eles nunca foram na festa em festa normal, assim, eles só vão em casa de São swing, teus coisa. fãs. Uhum, são meus fãs. Tu notou que, tipo assim, eu notei que esse ramo foi aí que eu entendi que casais dão certo, nessa parte aí. Os casais juntos, unidos, gostando daquilo ou querendo te conhecer. A referência de casais que eu tenho são os casais que procuram por esse Por isso serviço, aí, né. assinam junto conteúdos, É. querem te conhecer Aquele juntos, casal bem liberal. liberal. Uhum. Mas tem muito casal que se separa depois disso, né. Eu já vi também. Tem. A É. gente falou no outro episódio aí da minha amiga que é do mundo swing, que ela te conhece Tu também, a tem Josi. que ter muito amor ali. Aham. Tem que ter muito amor, muita cumplicidade, porque, pra te entrar nisso, assim, tu tem que saber mesmo o que tu quer. Porque tem casais que entra que a mulher é submissa que quer entrar porque o cara quer. Isso. Uhum. Daí, tipo, pra não perder o cara, vou aceitar isso aí e vou fazer. Eu já E o tive cara uma vai já indo. teve uma situação, assim, de eu ir atender um casal, e pra sair com a menina, assim, sabe, e ela: "Ai, vai devagar, eu tô fazendo", daí ela tentou me falar: Já me "Tô aconteceu isso também. fazendo isso só por causa que ele quer, porque eu não sou Porque ele muito". me sustenta, às vezes. Eu não sou muito de mulher, não, sabe, mas ele insistiu bastante. Daí eu vejo que, tá fazendo só por causa do cara, né, tá Vontade de fazendo dar um só socão pra na cara. dá Vai. vontade de olhar pro cara e dizer assim: "Deixa de ser babaca, gente, pergunta o que que ela quer primeiro, tem como?" Hum, mas ela tem a responsabilidade também de dizer não, né. De dizer não. Pois é, isso que eu digo, aquela mulher submissa que aceita o Já que não passei por umas gosta. situações, assim, um baita climão também, porque tá fazendo uma coisa que não gosta, né. Ela tá permitindo aquilo, É complicado, né. complicado. Eu não Tinha um per tempo que eu sabe que eu ficava não permito só muito, eu sou bem ciumenta, né. Eu sou eu vi libriana. tu falando Eu não sei, isso. tu é libriana Eu sou também, né? libriana, mas não sou ciumenta, gosto até Não? de compartilhar o boy. Que isso? Gosto. Eu sou um pouco ciumenta. Um pouco não, eu sou bastante. Bastante. Vai, Adri eu sou Eu vi tu ciumenta. falando isso, alguma coisa que tu falou assim: "Só os dela, os delas eu O quero". dela é nosso, o meu é meu. Isso. O que é meu, o Eu gosto de que é dela é ver nosso. eu gosto de ver o cara que eu tô com outra pessoa. E também ele vai ter que me ver com outro também, tem esse É, não, o meu já não gosta de me ver com outro. Ele aceita o meu trabalho, ele aceita eu fazer as coisas, aham. mas daí eu sou bem sincera pra ele: "Ó, esse Ele aí". não tá vendo. Ele não tá vendo, Uhum. sabe. Ele não gosta de ver, ele não gosta de tá isso ele já não gosta, Ah, sabe. Então eu super respeito, porque eu também não gosto. Sabe, então a gente se dá bem assim, sabe, a gente se respeita assim, ele me entende, respeita o meu trabalho, as coisas que nem gravar eu gravo só com ele, se for homem, assim, entendeu. uhum. Eu não gravo com outros homens.
sim. Eu gravo só com ele. Porque tem gente que acha que eu sou, que eu faço filme pornô, né? Que eu sou atriz de filme pornô. Tem Que eles essa ficam me diferença, mandando, né, tem ficam me mais essa mandando lá diferença. fotos de pau duro dizendo: "Quer gravar comigo, quer gravar comigo", como se fosse um currículo. Que insuportáveis. Oh, Parabéns pela senhor. paciência. Aham. Tem que ter Eu paciência, tinha guria. um Instagram, um tempo atrás, que aí tinha bastante seguidor, e lá uma vez que outra eu vendia um, e era bem rentável, assim. Só que daí eles me incomodavam tanto, que você gente, eu não tenho paciência pra esse público aqui, com essa coisa de ficar mandando pau e coisa e tal. Isso aí eu te entendo, sabe, porque o que mais É um incomoda é esse processo, né, tem que é a pagar paciência. videochamada, isso é os caras do PEC, por isso que eu não vendo PEC. Quando eles me Hum. procuram, eu falo assim, ó, lá nas minhas plataformas, é só lá no OnlyFans, só lá no Hum. Privacy, esses são os caras da videochamada, que é os do Camodel, né, e que eu faço o trabalho de Camodel também, eu tenho uma conta no Câmera Privé, Aham. onde tu faz o teu conteúdo ali, tu posta, e tu tá online, tu tá ganhando. Eu cobro R$ 5 por minuto, Uhum. né, então eu tô ali, eles estão pagando R$ 5. Aí eles ficam: "Faz E isso, fico faz ali. aquilo". Aham. Não, tem cara que quer que eu bote outra roupa. "Tem roupa social aí? Bota uma roupa social. Tem roupa do Grêmio, bota uma ca bota ca", é direto, né, camisa do Grêmio, calcinha preta, depois tu tira, e fica só de camisa do Grêmio. Ah, isso é bastante. Mas se eu tô em casa, eu tô fazendo videochamada, e fico sempre online, né. Eu boto lá: "Ó, tô online". E daí eu faço ou no câmera privê, que é R$ 5 por minuto, tu tá ali. Dá Uhum, pra fazer também com o meu marido, que daí eles pedem pra fazer outras coisas, eles ficam ali vendo. uhum. Câmera privê, pra quem tá desempregado, gente, Câmera privê. vai ali que dá Vai bom, direto. vai direto que dá bom. E eu faço também conversando ali no WhatsApp, como eu tenho bastante pessoas ali, no Instagram, nas minhas plataformas, eu boto ali que eu tô online na vídeo, eles me mandam o pix, eu ligo. Aí eu cobro por minuto, por exemplo, assim, 3 minutos 30, 5 minutos 50, 10 minutos 100, e daí ali eu faço a videochamada, o sexo virtual, né, Sim. com eles. Eles pedem o que eles querem e eu faço o que eles querem. E eu acho bem legal, sabe. Já até gozei em videochamada direto. É bem bom, guria, porque tu interage bastante. Aham. Tu te entrega ali, sabe, porque tá vendo que os cara querem muito aquilo. Tem cara que paga 3 minutos pra uma videochamada, daí tu acha 3 minutos é tão pouco, né, 3 minutos, mas daí não fica 1 minuto. Goza 1 minuto e É pra encher o acabou, daí saco. puxa. E a história que vazou teus nudes? Tu sabe como vazou? Hã. Na verdade, quando vazou foi do eu fiz um grupo VIP no Telegram, que nem eu te falei no início, eu fiz Aham. sozinha, né, então eu não sabia que dava pra dá pra botar aquele no Telegram ali que Ai, tem mais para isso, não né. baixar, Eu restringir achava que conteúdo. todo mundo conseguia, de alguma forma, pegar esse conteúdo e repassar. Não. Não é assim. Não, isso é até crime, né, porque se tu quiser, tu pode processar e coisa, por isso que todos os meus vídeos eu coloco marca d'água. Eu coloco a minha logo ali, marca, eu não deixo nada sem minha marca d'água. Porque se eu vejo que alguém compartilhou, eu tiver prova que eu Eu processo. tô convencida a vender conteúdo depois dessa conversa, né. Não, mas eu te ajudo, te apoio e te ajudo. Eu acho que Saiu de um toda mulher que se pensamento. aceita, que gosta disso, que tem esse dom pra isso, sabe, Porque eu tinha eu acho que esse tá perdendo pensamento dinheiro. aí de que dava que vazava de qualquer forma, que não tinha Não, uma segurança. Como é que pode foi que você vazar usou o sim, teu? tá, não vou te mentir, tá. Aham. Pra te vender conteúdo, tu tem que ter uma cabeça muito boa, que tu sabe que se vazar, tu vai ter que estar preparado pra isso, entendeu. Quando eu entrei, eu não me esqueço que a Amanda Ismael me falou isso: "Tu quer fazer teu PRIS, quer fazer as coisas, olha, só que tu bota uma coisa na tua cabeça, se vazar, tu vai ter que ter cabeça e estômago pra isso. Não vai chorar, não vai". Chorei pra caramba. Ai, Sim. gastei. Chorei pra caramba, porque Foi como é que vazou? vazou, porque o meu Telegram eu não coloquei lá restringir, eu não sabia Hum, disso, entendeu. Eu não sabia que são dava pra muitas coisas. botar, são muitas coisinhas. E daí eles começaram a conseguir baixar. Tem caras que já baixam o aplicativo, tem caras que sabem, né. Baixa o aplicativo gravação de tela, não tem também? É, gravação de tela, isso aí é videochamada, eles fazem muito. Tô na videochamada, eles fazem gravação de tela. A imagem fica uma bosta, Sim. mas eles gravam igual. Mas eu botei na minha cabeça que se tu postar e passar pra alguém, homem vai passar pornografia pra quem, amiga? Quando o homem passa pornografia, ele vai passar pra uma amiga dele, ele vai passar pra mulher dele, Ou pra outro homem. Acaba sendo acaba me ajudando, né? acaba te ajudando, né. Acaba Uma ele que ele tá propaganda fazendo gratuita. propaganda, ele tá me ajudando, ele tá Sim. me vendendo, ele tá Uhum. porque o cara vai postar lá no Vai postar grupinho do nos grupos amigo. do grupo de futebol e tudo.
Vai postar no Vai grupinho do fazer. amigo, entendeu? "Ó, a fulaninha aí", das 2 uma, ou o cara vai querer olhar mais, ou ele vai lá me seguir, ou ele vai lá dar uma catadinha, então bem ou mal me ajuda. No início, a primeira vez que vazou, eu chorei pra caramba. Eu falei para o meu marido, eu chorava, porque não sei o quê, fiquei nervosa. Como que tu soube que vazou? Porque me mandaram, né, falaram pra Ah, mim: "Olha aqui", o meu compadre, que é Edinho da minha filha, mandou pra mim: "Bah, olha aqui, postaram no grupo do de futebol meu". aham. Daí eu olhei: "Gente, tem que ser o dando o cu, caralho". Olha assim, não podia ser outro vídeo. Não, eles foram Não, tinha que direto ser naquele esse. ali. Aí eu fiquei: A "Meu gente estava Deus". falando um pouco aí do dessa coisa do fetiche do anal, que é Ah, os impressionante, né. cara gosta, não tem a gente também gosta, né. Eu sou travada, né, do Tá travada, amiga. Mas tem o que que for colocar ali, bota na frente. O mas que é eu que tem gosto é da frente mesmo. tem que ter a manha pra fazer. Tu tem que estar muito preparada, tem que estar bem relaxada, tu tem que querer muito, Quais tu são as manhas? Porque eu fiz uma a manha minha foi uma pessoa lá na vida que eu gostava muito, foi essa manha. E qual que é a manha dos a dos manha é paranauê? fazer uma boa chuca, né. Tu tá bem preparada com isso, né, que tu é uma mulher foda. Eu boto na minha cabeça: "Eu sou muito puta". Aí eu boto na minha cabeça: "Ah, eu sou muito puta". Eu boto na minha cabeça. Ai, que tudo. E tu dá uma relaxada, brincar tu mesmo ali na frente, deixa fazer que tu te movimente, até tu ficar confortável, não o cara, né, porque eles não têm a noção, eles, né, querem só cair e deu. Então tu tem que ter uma tem que estar confortável, à vontade. Depois que vai, minha amiga, E o bah, cara, ele aí já também, né, era. o cara que tem cara que sabe direitinho e tudo. Tem sabe que claro, tem Sempre que eu cara que digo é morto não: de "Ah, fome e não mas tá eu nem aí. sei". Não, o problema sou eu mesmo. Sim, tem que mas, tudo se dá um jeito, né. Se não vai ali, tem aqui, tem ali, Um tem monte de não coisa tem pra fazer. problema. É, tem um monte de coisa na cama tem tanta coisa pra fazer. É que nem esse preconceito dos cara com tamanho, né, com o tamanho do brinquedinho deles. Se eles soubessem que a mulher não tá nem aí, que a mulher goza até chupando até com o dedo, né, eles estão preocupados eles ali com o tamanho do negócio. A língua funcionando tá ótimo pra gente. É que nem eu não sei se tu já teve a experiência de ficar com 2 homens. Já. Uhum. Não notou uma competição ali? Não, pra mim foi bem tranquilo, assim, não houve uma competição, não notei pelo menos. Pegou uns homens que não Porque não tem eram homem que é assim, competitivos. né, Tem, fulaninha é maior, tem. ciclaninha é complicado. Mas, eu gosto muito, assim, tem caras que fazem videochamada comigo, que gostam de ver o meu marido junto, né. Hã, aí o meu marido, no início, era bem tímido, eu que fui liberando ele. Ele me liberou para os conteúdos, e que quando vazou ele olhou pra mim: "Rosana, olha aqui pra mim, tu tá chorando?". "É". "Por que que tu tá chorando?". Ele olhou pra mim, eu falei assim: "Porque agora tá todo mundo vendo, não sei o que que eu vou", e ele falou: "E aí, e se todo mundo que vai falar tá pagando as tuas contas? O fulaninho lá da tua", daí eu falei: "Ah, mas a minha família", "Mas a tua família tá te pagando as tuas contas? Tem alguém te ajudando? Tem alguém fazendo isso, tem alguém fazendo aquilo?". "Ai, mas vão dizer que eu sou puta, não sei o quê". E ele falou: "E aí, as pessoas tu não fazendo, não gravando, as pessoas já não falavam quando tu fazia show dançando? Quando tu era só dançarina já não falavam?". Aham. Daí eu: "Sim, agora tu grava conteúdo e não fala", vão sempre falar amor, vão sempre falar. Quem tem que se importar é quem tá contigo, é a tua família, é a tua filha, que tá Uhum. te dando as coisas. Minha filha foi num aniversário, né, e o menininho falou isso pra ela. Só que eu não cheguei a preparar a minha filha pra isso, não cheguei a falar pra ela: "Ó", ela Sim. já sabe porque ela convive, ela fala a E mãe ela não fala: estava nem "A mãe vai para o preparada quarto pra fazer uma ouvir. vi Hum. a mãe vai para o quarto fazer uma videochamada". Aí ela falou pra mim no aniversário: "Mãe, eu fui, o menininho disse que tu o pai dele tinha umas figurinhas tua, pelada no figurinhas de WhatsApp, sabe, porque eles pegam o foto minha, eles fazem figurinhas no WhatsApp mostrando que eu tenho Sim. figurinha mostrando o peito no Grêmio, né. E ele falou: "E o pai dele disse que tu tinha não sei o quê, mostrando o peito". Eu falei: "É, é". Daí eu falei: "O que que tu falou, filha?". "Ah, fiquei um pouco incomodada". E depois eu vi que ele era viciadinho no Free Fire, só que ele não tinha nada no Free Fire. E eu falei: "Como assim?". Nem um diamante. Aí eu não tinha diamante, não tinha nada. E eu tinha o Cristiano, daí ele falou: eu tinha o Alok, Olha, eu tinha muito um bem, monte de ela diamante". saiu muito Daí bem. ele perguntou pra mim: "Ah, tu tem tudo isso?". Eu falei: "Manda tua mãe mostrar o corpo, manda tua mãe", minha mãe me dá tudo. A minha mãe mostra que ela é bonitona, e daí ela ganha dinheiro e ela me dá tudo, pra me dar tudo.
Então por isso que o teu pai tem as figurinhas da tua mãe, teu pai deve ter dado dinheiro para minhas dimas. Deu, meu Deus, eu não Muito acredito que ela bem. falou E isso tu no teve toda aniversário. essa estrutura que teu marido te deu aí de seria um homem perfeito? Qual na cama, Perfeito não é, como porque que é ele um é chato pra caramba, é, né. e como Olha que assim, seria todo um ninguém homem é perfeito, nem não mulher, nem tem? homem, gente, não tem Mas qual pessoa a tua perfeita. idealização, assim, de homem perfeito na cama? Amiga, de homem perfeito na cama, é aquele que se preocupa com o que a gente quer também, né. É aquele que não força uma situação que a gente não quer. Por exemplo, E tem todo um começo até antes da cama, né. tem. Um É que antes, nem um assim, depois, um o meu durante. marido sente tesão, eu tô pelada ali, ele tá com tesão, entendeu. Eu tirei a roupinha, eu vou pegar alguma coisinha Todo um no chão, cuidado. que é homem, né. Mas eu já sinto tesão da a forma que ele fez o dia, entendeu. Uhum. Por exemplo, se ele fez umas coisinhas com a minha filha, ele fez um docinho pra mim quando eu cheguei em casa, ele fez uma coisinha, eu já fico feliz, daí eu já fico com tesão. Não é o meu tesão não é Eu também, carnal, eu assim, gosto sabe, de dos de olhar o cuidados. cara Eu gosto dos cuidados. eu me apaixono pela Se forma que não eu sou cuidou de cuidada. mim, mas eu seco, assim, ó, que eu Eu não também. Eu quero ser tratada que nem princesa, se não é pra ser tratada que nem princesa, eu não quero. Eu não quero. tem um ex meu que eu nunca tive, essa dinâmica aí, mas foi muito bom. Você olha, é uma coisa que eu gosto. Como eu sou sobrecarregada, tem casa pra limpar, é só eu sozinha, aquela coisa Sim. toda. Ele limpava a minha casa, tipo, a casa que eu levava um dia inteiro pra limpar, ele limpava numa manhã. Limpava numa manhã, já fazia o chimarrão, já fazia o almoço, era aí e eu via aquilo, me dava um tesão e ele já entendia. Meu marido é assim, Sim, meu marido é assim, meu marido é já sei que é esse cara ele que aí que eu faz, quero. é ele que faz as coisas. Ele às vezes eu sou preguiçosa, eu não gosto, "Para de ficar limpando qualquer coisa", e ele limpa tudo. "Ai, tá tudo limpinho", minhas roupas de show, ele que cuida. Eu chego e deixo tudo isso ali, ele fala: "Ah, tudo é tirado", eu olho, tá tudo organizado, as roupinha, Sim. ele bota tudo em saquinho. Então, é aquela coisa que sabe Dava quando tu vontade de dar um voo, assim, no homem. Eu pensava: "Não, nasce tem que um para o esperar outro. ele fazer o almoço ainda, não posso ainda, vamos esperar ele fazer o almoço. Aham. E depois a gente vai". Mas e ele já tinha se ligado que era isso, aí a gente conversando, eu: "É, realmente, quando eu te vi limpando o pátio lá embaixo, eu pensei: 'Meu Deus do Ai, céu, que eu quero transar com delícia. esse homem'". Meu Deus, olha só, limpando as coisas pra mim, limpando, arrumando tudo. Aí graça não vou precisar estragar a unha, meu Deus. E pior Exatamente. que eu sou assim também, sabe. É por isso que Eu tá sou com ele. muito eu acho pela forma que ele me cuida. A gente briga bastante também, porque eu sou chata, sou exigente, ele também, mas é normal de um casal, assim, Sim, sabe. normal. É, normal. Sempre Tem vai que ter a ter. briga, né. Tem que ter, né, também, porque senão fica muito, tem que ter aquela briga pra depois da briga se pegar gostoso. É. Foi assim que eu fiz 2 filhos, depois da briga. A minha eu fiz no carnaval. A minha eu fiz no carnaval. Ela tá com quantos anos mesmo? 10 anos. 10 anos. Mas ela já tem uma cabeça de 15, Não, e ela até 16, né. parece Minha filha é muito evoluída, uhum, demais, demais, muito evoluída. sim. Tanto que eu falei pra ela assim: "Bah, tem um sa", ela falou: "Mãe, tá rendendo teus conteúdo", aham. "Tá, e o que que faltou pra render mais?". Daí eu falei: "Faltou eu chutar o balde e botar vídeo meu Muito pelada e bom. tudo aí". E ela falou: "Então bota". E eu falei: "Filha, dá, mas daí é complicada". Lá na tua escolinha, tem professoras que ela já se incomoda, já escuta algumas coisas de professora. Tem uma professora lá, que nem era professora dela, que falou lá, pra ela: "O que que tu sabe? A única coisa que tu vai aprender é fazer videozinho, pra TikTok, pra Instagram". Tipo, falou isso pra ela, né. Que tu acha que tu vai ser jogadora, a única coisa que tu aprende, e eu percebi que é um pouco de preconceito, assim, É sabe, preconceito. com o meu trabalho e coisa. Isso ela ficou chateada, Nem me deveria contou. falar isso, né. Nem Nem deveria, nem é deveria. uma coisa de professora, né, mas infelizmente, Acontece. o mundo que a gente vive é bem Eu ainda tenho complicado. muito mais travas, assim, por causa até quando eu fui, anunciar, assim, colocar meu rosto, eu tenho 2 meninos, né, não é menino. É, menina é mais E aí já complicado, né, eu foi mais acho. complicado, eu ainda tenho É, menino já agora tem que eu aquele comecei a machismo, tem os sim. amiguinho brincando ali, folgando, eu imagino que pra Mas ti é depois dessa complicado. conversa, eu já estou convencida a vender conteúdo. Ah, Que mas mais que eu que tô bom. convencida que eu falei? Já esqueci. Isso, vender conteúdo, fazer collab, tudo Ah, isso já tô mas claro, convencida. amiga, tu já faz um monte de coisa boa que interage com isso, tu já é Sim, bem sensual, tu já é linda. Eu acho que se tem vontade mesmo, tem que fazer, sabe, uhum. não tem que ter medo do que vão falar, do que vão julgar. Porque ó, Não, tu esse meu sabe que eu não exemplo. não não tenho medo, a minha trava é a minha performance, de eu não achar que eu tenho performance pra fazer vídeo. Tenho a performance pra
Mas não em tem 4 perf paredes, mas não tem não tem uma performance pra fazer câmera, vídeo. Tu tem que só gostar. ver a câmera eu vou ficar: "Ai meu Deus". É só pra começar, né, só o Mas faz em começo. casa, faz tu mesmo, tu não precisa de câmera. Eu gravo tudo com isso aqui, ó, com o meu telefone, eu tenho um telefone bom, eu não tenho câmera profissional nem nada. Óbvio que quando eu preciso de um trabalho de um fotógrafo bom, né, que tenha profissional, eu falo com um amigo meu, ele Uhum. bate foto, que é profissional, mas os meus conteúdos é tudo aqui, ó, do meu telefone. Eu tenho o meu pedestal em casa, eu mesmo gravo, ou então meu marido grava com o meu telefone, eu edito e posto. Não tem que Rosana, eu gostei muito da conversa, estou ah. convencida a tudo. Temos Querida, eu tempo a que te gente tem agradeço pelo convite. muitas. Espero que a gente consiga conversar mais vezes. Até eu quero ver se tem mais microfones aqui pra colocar uma galera pra conversar junto. Mas imagina um montão aqui, falando Dá mais 2 pessoas aqui é, falando. né. Dá pra chamar a Amanda, né. Dá. A Amanda agora tá morando no Rosa, Hum. foi embora Quando ela pra vier pra lá. cá. É, dá pra gente combinar sim, Então muito de obrigada vir. pela Eu que te conversa, vamos agradeço. encerrar aqui, dá pra gente conversar muito mais, já encerrou. E Muito é isso, obrigada. Um beijão pra todos. e até a próxima. Até a próxima.